Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível.
Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Exaltado, exaltado, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Nos céus Ele é exaltado acima de tudo. Mesmo
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você está nesse dia, porque Ele vive. Posso ter está nas mãos, meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oremos, amados. Pai, nós te louvamos nesse dia, meu Pai, te agradecemos. Deus, seja presente, Deus, no nosso meio, nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, invocamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para te adorar, para louvar, para exaltar o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, tem estado conosco. Muito obrigada, Senhor, porque dia após dia a nossa fé tem se renovado, Deus, na leitura da palavra, em cada oração, em cada testemunho que ouvimos, Senhor. Nós sabemos que a humanidade, Deus, está sofrendo, está gemendo, mas nós vemos, Pai, a Tua presença, Senhor. Podemos sentir a Tua presença, Pai. E quando ouvimos a Tua palavra, a nossa fé se renova cada dia, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, visita aqueles que ainda se encontram desanimados, Senhor. Deus, que eles possam renovar, Deus, as suas esperanças, a sua fé, o seu amor, Deus, ouvindo a Tua palavra. Levanta pessoas, levanta a Tua igreja para levar a Tua palavra ao mundo, Senhor. Em nome de Jesus, o mundo necessita ouvir, as pessoas necessitam ouvir a Tua palavra, Deus. Assim como nós, a cada dia, nossa fé se renova em Ti, Deus. Através da Tua palavra, ouvindo, Deus, orando, falando do Senhor, meu Pai. Muito obrigada, Deus, porque a Tua igreja, Deus, tem se levantado. A Tua igreja, Deus, tem sentido a necessidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Oh, faz isso, Pai Santo e querido. Espírito Santo de Deus, conduz a Tua igreja, Pai, à adoração, ao louvor. Deus, a alegria que só o Senhor nos dá, mesmo em tempos de dificuldades, em tempos de tribulação. O nosso coração se alegra em Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigada por cuidar da Tua igreja, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, nessa hora, Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor, visita os hospitais, aqueles que se encontram enfermos, que se encontram, Deus, debilitados emocionalmente, psicologicamente. Visita cada um deles e renova, Senhor, cada um. Renova a sua fé, que a Tua palavra, Senhor, pregada, seja pela televisão, seja de qualquer forma, que venha, Deus, levantar os ânimos, acalmar, Deus, a mente atribulada, meu Pai.
em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelos exemplos que o Senhor nos deixou na tua palavra, de homens que viveram no passado, uma vida, Senhor, que hoje para nós são exemplos de fé. Que a nossa vida também, Senhor, possa ser exemplos de fé para aqueles que nos rodeiam, Pai. Em nome de Jesus, nos visita, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos enche da tua presença, Senhor. Aviva a nossa fé, nos renova a cada dia, meu Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Levanta a tua igreja, que a tua igreja a cada dia, Senhor, tenha mais prazer em te servir, em fazer a tua obra, Senhor, com amor, porque o Senhor nos manda fazer isso, essa ordem o Senhor nos dá, para que a gente vá e pregue o teu evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Faz isso com a tua igreja, Senhor. A nossa vida te pertence, Deus. Nós nos entregamos a Ti a cada instante, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Muito obrigada pelos exemplos maravilhosos que nós temos na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você nessa manhã o texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, do verso 10 ao verso 15. Gênesis 18, do verso 10 ao verso 15. E a Bíblia vai nos dizer: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você. Essa história, história conhecida, história que nós aprendemos desde a nossa infância, de uma mulher que já idosa teve o filho da promessa. Mas eu não quero falar sobre o relato do nascimento de Isaac, a confirmação da promessa, mas eu quero entender e conversar com vocês no dia de hoje sobre a bênção do poder do amor. A bênção do poder do amor. Somente um Deus que ama os seus, que gosta de cuidar, que ama a cada um de nós do jeito que somos, ele pode, através do amor, cumprir tudo o que prometeu. Se nós lembrássemos da história de Abraão, a partir do capítulo 12 tem a promessa que ele seria pai de alguma nação, tem o desafio de fé e ao sair da sua casa, ir para uma terra que o Senhor ia mostrar a ele durante o caminho. Ele passou por várias circunstâncias, fome e descida ao Egito, a prisão e a tentativa bem sucedida de saltar o seu sobrinho, a separação com o seu sobrinho e a destruição da cidade onde o seu sobrinho morava. Ele passou por várias circunstâncias e o tempo foi passando. Mas Deus me ensina que, por causa do amor dele, nada que ele prometeu fica sem resposta. Nada que ele prometeu vai ficar simplesmente na promessa. Promessa que fica sendo jogada ao vento. Pelo contrário, porque ele ama, ele cumpre o que prometeu. E é mais para a gente entender e para a gente poder viver o poder desse amor, 5 coisas se fazem necessárias. 5 coisas nós precisamos entender, guardar e viver. A primeira delas, o verso 10 começa: então disse o Senhor. Entenda, Deus fala com você. Sim, Deus fala com cada um dos seus. E é bom entender que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo, aquilo que separava o homem da presença de Deus, foi rasgado. Dizendo a mim e dizendo a você: você tem acesso ao meu Pai.
você tem acesso a Deus. Então, já que nós temos acesso a Deus, faz-se necessário não somente falar, mas também ouvir o que Deus tem a dizer sobre as nossas queixas, sobre as nossas preocupações, sobre o futuro muito maior e melhor do que Ele planejou para nós. Mas para isso, eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso permitir ficar em silêncio para que Deus fale. Não tem como você ter uma conversa com alguém, só você falando. Você nunca vai ouvir a opinião do outro. A mesma coisa com Deus. Não adianta ter várias pessoas falando à sua volta, não adianta ter várias informações só, se você ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus. Então, o texto diz, então disse o Senhor, ouça a voz de Deus. A primeira coisa para eu poder viver a bênção do poder do amor com o Senhor, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que o texto nos ensina, Abraão e Sara já eram velhos. E entenda, velho, pessoas acima de 80 anos, 90 anos. Pela ciência, até 40 anos, se não me falha a memória, uma mulher está apta a ter filhos naturais. A partir disso, processos de cuidados, medicamentos, essas coisas. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Então Deus ensina para mim e para você, para que vivamos esse poder desse amor, a entender que Deus age no sobrenatural. Ele age naquilo que você não consegue entender, que você não consegue compreender, daquilo que você não consegue ver com seus olhos humanos. Mas Ele está agindo. Deus usa de formas mirabolantes, detalhistas, especiais, formas diferentes, em momentos e lugares diferentes, com pessoas diferentes. Porque Ele faz aquilo que não existe acontecer para abençoar os seus. Se a gente voltar à Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos lembrar que de uma forma surpreendente e sobrenatural, Ele tirou seu povo de dentro do Egito. O povo saiu. Até aí alguém podia dizer que foram fatores históricos, fatores climáticos, geográficos, com que fizeram que as pragas do Egito chegassem até o Egito. Mas o povo sai. E quando chega em frente ao Mar Vermelho, não tinha terra seca para passar. Não tinha ponte como existe hoje. E eles olham para trás e estão vendo todo o exército de Faraó se aproximando. E Deus diz assim, diga ao povo que marche. Somente um Deus que opera no sobrenatural teria essa ideia de dizer, marche. E é interessante quando o povo marcha, o Mar Vermelho se abre. E a Bíblia nos diz que todos passaram a pés secos. E a Bíblia também nos diz no final, quando termina de passar o último, e vem o exército de Faraó passando pelo mesmo caminho, simplesmente o Mar Vermelho se fecha. Mas não somente aí, mas também no deserto, havia uma coluna de fogo à noite que protegia o povo de Deus quando eles andavam. Mas também havia uma nuvem durante o dia sobre eles para que eles não se queimassem ao sol escaldante do deserto. O povo teve sede e da rocha fez sair água. O povo teve fome e do céu veio o maná. Ou seja, esse Deus que operou com Israel no deserto é o mesmo Deus hoje e que opera de forma sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu preciso acreditar. Nem sempre podemos entender, nem sempre podemos explicar, mas toda vez podemos louvar pelo que Deus está fazendo em nossas vidas. É o Deus que ama de uma forma sobrenatural, que também age no sobrenatural. A terceira coisa que o texto nos ensina é que quando Sara, no verso 12, 13, a Bíblia diz, por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? E o texto pergunta, por acaso, existe algo impossível para Deus? É nesse momento em que nós estamos vivendo, da incerteza e do olhar humano, porque Sara nesse momento está com o olhar humano e diz assim, eu sou velha, e o meu Senhor, ou seja, meu esposo, já é mais velho do que eu ainda, e já está idoso. Como isso pode acontecer?
É nesse momento que Deus desperta a nossa fé. E nós aprendemos que a fé é dom gratuito de Deus. Precisamos viver nos dias de hoje pedindo a Deus que renove, que aumente a nossa fé. Pelos nossos olhos humanos, nada vai acontecer. Pelo que nós estamos vivendo, pelo que nós estamos sentindo, da forma que nós estamos andando, não tem esperança. Mas não existe nada impossível para Deus. Por isso, nesse momento, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, renove a sua fé. Só poderemos sair dessa situação em que nós vivemos e desfrutar intensamente do poder do amor de Deus sobre as nossas vidas, se tivermos uma fé baseada e alicerçada em Deus. Deus quer que eu e você cresçamos na fé. E Ele está nos proporcionando isso. Ele está fazendo isso a gente. Entenda, é pela fé que eu e você vamos vencer. Pela fé. E ainda no versículo 14, voltando, que diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus manifesta o seu poder acima das circunstâncias. Em cima disso, do caos está em cima da idade avançada, em cima da incredulidade à porta. Deus é Deus. Continua sendo Deus. Nada mudou nele. Ele continua sendo o mesmo ontem, continua sendo hoje e será eternamente. A Bíblia vai nos dizer em Números capítulo 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fale e deixa de agir, caso promete e deixa de cumprir. Meu irmão e minha irmã, nessa manhã eu quero dizer a você, não importa a sua situação, Deus está agindo ao seu favor. E isso não é mensagem de autoestima, de autoajuda, não. É a certeza que a palavra de Deus me dá, que Ele cumpre o que promete, independente da circunstância que eu me encontro, independente da necessidade que eu tenho, porque Ele é muito maior do que tudo isso. E por último, o versículo 15. O anjo, quando questiona Sara, e disse: não negue. Não negue a presença de Deus na sua vida. Não negue que Deus quer transformar a sua vida. Somente permitindo que Deus transforme a sua vida, você vai poder viver esse amor que Ele tem. Muitas vezes estamos negando por falta, dizendo que não temos tempo, que ainda é cedo, que não é para mim, que eu sou muito pecador, que eu faço, eu aconteço. Eu começo a dar que Deus tem coisa mais importante a fazer do que se preocupar comigo. E Ele está dizendo nessa manhã: não negue. Permita que eu transforme a sua vida. Permita que eu entre e arrume a sua vida para você. Eu tenho o prazer de fazer isso, o Senhor disse. Ele tem prazer de entrar naquele lugar que está bagunçado e fazer uma ótima faxina, arrumar tudo, colocar tudo no seu devido lugar. Mas para isso eu e você não podemos negar. Até porque em Lucas capítulo 1, verso 68, a Bíblia nos diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus Cristo veio para transformar a minha vida e para transformar a sua vida. Para que possamos, a partir dessa experiência transformadora, viver o seu amor com toda a intensidade. Eu quero que você continue conosco, vá na sala de oração, mas se você não puder, eu quero dizer a você, se permita viver o poder do amor de Deus sobre a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa a sua idade,
Não importa o que você cometeu. O que importa agora é que você abra o seu coração, abra a sua vida e viva esse amor. Talvez você me pergunte como posso fazer isso. Muito simples, aonde você está. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, a ficar um momento conversando com Deus. Ele está aí do seu lado agora. Ele está aí, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Converse com Ele, se apresente a Ele e diga a Ele: Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu quero viver o poder desse amor. Eu quero viver contigo, Senhor. Eu não estou te convidando para ser crente. Não. Eu estou te convidando a viver o poder do amor de Deus sobre a sua vida. Não importa aonde você está, não importa o que você está fazendo ou o que você fez, não importa a sua idade. O que importa agora é você se permitir viver esse amor. Quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra apresentada às nossas vidas. E quero te pedir, Senhor, que nos ajude a viver esse poder maravilhoso do teu amor. Para que possamos entender que, independente da circunstância, independente do momento, independente do que as pessoas à nossa volta estão falando ou pensando, o Senhor nos ama e o Senhor vai cumprir tudo que prometeu a nós. Por isso nós queremos aprender e pedimos que o Senhor nos ensine através do teu Espírito Santo a descansar em Ti e ao mesmo tempo que o Senhor renove, aumente a nossa fé. Que mesmo a todo esse cenário que se apresenta à nossa volta nos últimos dias, possamos entender que vencemos todos eles pelo poder do amor que há em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, eu quero te apresentar aos nossos amigos e irmãos que nessa manhã entenderam que tem que permitir que a teu Santo Espírito entre e arrume as suas vidas. Que o Senhor os fortaleça nesse processo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor mantenha-os firmes e aqueles que estão recebendo o Senhor como único e suficiente Salvador, que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida. Muito obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e principalmente pela certeza da vida eterna que temos em Ti. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai nos dizer, certamente, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.